Laringologista Humberto de Barros Fernandes. Doutor Humberto, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui conversar hoje com os nossos telespectadores de todo o Piauí sobre um assunto que é muito comum, especialmente nas crianças, que são as crises de amígdalas, cada vez mais comuns e que trazem muitas dores de cabeça, muito mal-estar. E a gente vai falar hoje como é que é feito o tratamento e até onde, por exemplo, a cirurgia é indicada para resolver esse problema. Você pode começar a ligar para a gente se você tiver dúvidas. 31 31 17 50 é o nosso telefone. Antes de conversar com o Dr. Humberto Fernandes, nós vamos ver a reportagem que fala sobre esse assunto. Pedro Henrique Filho, de 6 anos, hoje é uma criança ativa, com dificuldade até para ficar parado. Mas nem sempre foi assim. Até os 3 anos, para desespero da mãe, Milena, o garoto mal conseguia brincar. Ele não tinha aquela noite de sono confortável, né? Então, ele acordava à noite com falta de ar. Quando ele ia brincar, ele cansava rápido, né? Ele não tomava banho de piscina, porque não poderia tomar um sorvete, né? Então, tudo aquilo era questão de adoecer, né? A garganta inflamar, a dificuldade que era grande, né? Em correr, quando ele corria também, sentia muita falta de ar. A amigdalite, que não deixava Pedro tomar refrigerante ou banhar de piscina, é uma inflamação nas amígdalas, estruturas localizadas na garganta, atrás da boca, que atuam como espécies de filtros, impedindo que agentes infecciosos externos se espalhem pelo corpo. Já as adenoides, que dificultavam a respiração do garoto, ficam por trás do nariz e também compõem a defesa do organismo nos primeiros anos de vida. Diagnosticados os 2 problemas e após a constatação de que os antibióticos não tinham mais eficiência, o médico optou pela cirurgia. Quando ele fez o exame, né, a laringoloscopia, ele fez um exame, ele detectou, né, que ele tinha 70% das amígdalas crescidas. Aí foi que ele decidiu a fazer a cirurgia, né? Ele disse que se fosse para ele fazer um tratamento, não seria muito conveniente, assim, porque eu ia gastar muito no tratamento, né? Então a cirurgia seria mais benéfica. Aliviada, Milena não hesita em aconselhar amigas que tenham filhos na mesma situação. Eu recomendo assim que procure logo o otorrino, né, para poder agilizar enquanto está pequeno, né, porque isso são coisas que vão levar para a adolescência, né, para quando ele estiver adulto. Então, quanto mais antes, melhor. Então vamos tirar mais dúvidas aqui com o Dr. Humberto Fernandes. Dr. Humberto, até que ponto a cirurgia é realmente indicada para resolver definitivamente o problema de amígdalas? Bom, Nádia, para você realizar a cirurgia existe um critério. A cirurgia de amígdala, a amidalectomia, ainda é a cirurgia mais realizada dentro da especialidade e hoje a gente tem 2 indicações principais. Uma delas é a amígdala aumentada ou hipertrofiada e também a adenoide aumentada ou hipertrofiada. Nesses quadros, a criança ela vai ter dificuldade para respirar, principalmente à noite, e aí a criança ela vai ter ronco, às vezes a criança tem parada respiratória, apneia durante a noite. Essa é uma das indicações. A outra indicação, que está mais presente, além das crianças, nos adolescentes e adultos, são as infecções de repetição, né? As infecções de repetição são aqueles quadros com início súbito de dor de garganta, febre alta, e no exame clínico a gente identifica pus ou secreção nas amígdalas. Quando essa infecção ela é muito frequente, dentro de um critério de tempo, a gente indica o procedimento para retirar das amígdalas. E é um procedimento simples? É uma cirurgia tranquila? É uma cirurgia relativamente rápida, dependendo do profissional, é em torno de 20 a 30 minutos. É um procedimento feito sob anestesia geral. A recuperação em hospital é até no máximo 24 horas. E a criança ou o adulto, quando submete ao procedimento, ele vai ter uma recuperação da sua alimentação normal dentro da primeira semana. É a tradicional dor de garganta, muito popularmente conhecida, né, doutor? É uma das causas da dor de garganta, né? A garganta ela também pode ser acometida por doenças virais. Mas para fazer procedimentos cirúrgicos são as infecções bacterianas. E há casos em que as amígdalas passam por uma infecção e depois não regridem, quer dizer, elas aumentam de volume durante aquele período em que o corpo está programado para fazer a defesa e elas aumentam justamente para isso, e depois elas não evoluem, elas não diminuem de tamanho. Aí você precisa ficar fazendo um acompanhamento mais frequente. Isso. A amígdala e a adenoide são tecidos de defesa chamado tecido linfóide, e esse tecido ele começa a iniciar o seu crescimento a partir dos 2, 3 anos.
e a gente espera que esse tecido diminua de tamanho até os 10 anos. Tanto é que essa faixa etária de 2 aos 10 anos é a faixa onde a maioria das crianças são acometidas pelas infecções. A partir dos 10 anos, quando se entra na puberdade e na adolescência, espera-se que esse tecido ele evolua, ele diminua com o tempo. Nas pessoas que não diminuem, elas estão mais suscetíveis a ter tanto infecções de repetição, como a ter possivelmente o ronco e a apneia do sono. Bom, e a questão da infecção de repetição também é a utilização frequente de antibióticos, já que para combater o problema é necessária a utilização do antibiótico, né, doutor? Sim, um problema que a gente está enfrentando hoje é o uso indiscriminado de antibióticos. As pessoas, elas hoje está menos, porque hoje a gente está tendo... Está restrita a venda, restrita a venda de antibiótico, mas antes as pessoas usavam indiscriminadamente o antibiótico. Então isso tem um custo para a própria pessoa e também para o organismo dela. O uso indiscriminado, ele vai gerar a seleção de bactérias, vão ficar mais resistentes e a gente vai ter que utilizar cada vez antibióticos mais potentes e mais caros também. Doutor, eu, por exemplo, não tenho amígdalas desde os 6 anos de idade, já foram retiradas. Agora, a pessoa, eu posso dizer, vive uma vida tranquila, normal. Então, você retirou as amígdalas ou mesmo as adenoides, isso não vai fazer falta para você, não vai fazer diferença no seu sistema de defesa, sistema respiratório, e isso pode gerar algum outro problema? Olha, as amígdalas adenoides, elas vão exercer essa função exatamente nessa faixa que existe o crescimento, de 2 a 10 anos. Depois dessa época, a gente continua tendo outras formas de defesa. A gente tem anticorpos circulantes, a gente tem anticorpos na saliva, a gente tem anticorpos no nariz, então a gente tem outras barreiras que vão continuar protegendo você de infecções. A Joana diz que o filho dela tem problemas de garganta, de amígdalas, desde pequeno, hoje tem 11 anos, a filha dela. Toma todas as vezes ela precisa tomar uma injeção de antibiótico e acaba voltando para casa. E nesse caso é bom dar uma avaliada, né? Deve procurar um especialista, possivelmente é um possível candidato para o tratamento cirúrgico. Bom, a gente falava aqui na reportagem sobre a questão do uso do sorvete, né, da utilização, tomar produtos de temperaturas mais baixas ou uso da piscina. Isso realmente é proibido para quem tem problemas frequentes de amígdalas? Na verdade, o que acontece, principalmente essa época do ano onde o tempo está mais chuvoso, por que essa época a gente tem mais infecção? Nessa época as pessoas se aglomeram mais, sejam na escola, seja no trabalho. Então o contato próximo com outras pessoas, ou principalmente nas crianças, é que vai facilitar o uso, a presença frequente das infecções. Então nessa época que a criança está em tratamento, inclusive, a gente recomenda que ela se afaste da escola por 24, 48 horas, para não ser um foco de transmissão para outras crianças. E sorvete pode? Sorvete, refrigerante gelado pode? Qualquer processo inflamatório, seja o muito gelado com muito quente, a gente procura evitar para não ter mais inflamação na garganta. Tá bom, doutor. Nós conversamos hoje aqui com o doutor Humberto Fernandes, que é médico otorrinolaringologista, hoje falando sobre amígdalas. A gente espera ter tirado aí algumas dúvidas suas, você que assiste o nosso quadro de saúde toda terça aqui no Notícia da Manhã. Muito obrigada, doutor Humberto, pela presença. Agradeço a oportunidade. Bom dia, professor. Bom dia.